Bem, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo do livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 12. O capítulo 12 é muito interessante, porque ele vai falar dos tipos de comunicantes que aparecem no centro espírita. Né? Antes de colocar os que eles colocam aqui, que a Sueli coloca, que são os espíritos inferiores, basicamente, eu gostaria de ressaltar o seguinte, né? Os nossos parentes, aqueles que desencarnaram, também nos acompanham no centro espírita. E tem os dois tipos, né? Aqueles nossos parentes que não são espíritas, mas que eram muito ligados a nós, quando nós adentramos no centro espírita, eles também vão atrás da gente. E mais cedo ou mais tarde, acabam ficando e recebendo um tratamento. Agora, aqueles que nos amam verdadeiramente, que já têm alguma noção do espiritismo, já estão lá no plano espiritual há algum tempo, eles também vão nos visitar, ver o nosso trabalho, né? Então, isso é muito importante para que a gente entenda tudo isso, né? Então, veja, quando desencarna um parente da gente, além da gente colocar o nome dele, fazer vibrações, se a gente for no centro espírita, sempre orar por eles, porque eles vão receber essa informação lá no plano espiritual e uma hora eles podem vir junto com a gente e serem tratados. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar antes de ler esses espíritos que se comunicam lá no centro, né, que eles são irmãos sofredores como nós, né? Muito provavelmente nós já estivemos numa situação semelhante a essa, né? Então, a gente tem que tratar esses irmãos como doentes da alma, mesmo aqueles que querem nos prejudicar. Por que isso? Porque nós também fomos, de alguma forma, espíritos assim. E hoje já temos alguma noção, né? Então, tratar eles sempre com muito carinho e com muito amor. Por quê? Nós nunca sabemos quando nós necessitaremos, né? A gente não sabe qual vai ser a nossa reação quando desencarnarmos, né? Ou um parente nosso, né, que desencarna também. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Bom, eu vou começar a ler, então, os tipos de espíritos comunicantes. Aqui do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão número 100. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas, no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau ao outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, as matizes se apagam como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Só quero ressaltar que a gente vai continuar, acho que umas 3 vezes, porque o capítulo é bem longo, tá? Esta classificação se baseia no modo como os espíritos se apresentam nas reuniões de desobsessão e refere-se apenas aos espíritos obsessores e necessitados. Ao incluí-la neste livro, nosso intuito é oferecer nossa contribuição aos que se dedicam ao ministério desobsessivo, sobretudo os que estão iniciando, para que tenham uma visão geral, embora bem simples, dos principais tipos de espíritos que se comunicam nessas sessões especializadas e também, em linhas gerais, focalizar a abordagem que o esclarecedor pode adotar. Importa ainda mencionar que alguns desses tipos de entidades aqui relacionadas comparecem também nas reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, sendo mais comuns nestas, desde que estejam os médios em condições e que haja necessidade dessas manifestações, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando lá na Casa de Fabiano tem um grupo de estudo, mesmo online ou presencial, existe uma série de espíritos que estão no plano que a gente não consegue ver, assistindo aos nossos estudos. Por isso que é muito importante tudo isso, né? Então a gente tem que lembrar isso. Mas vamos lá. O primeiro caso que ela conta são os espíritos que não conseguem falar.
São bastante comuns as manifestações de entidades que não conseguem falar. Essa dificuldade pode ser resultante de problemas mentais que interferem no centro da fala, como também em virtude do ódio em que se consomem, que, de certa maneira, oblitera, ou seja, enegrece, a capacidade de transmitir o que pensam e sentem. Em outros casos, pode ser um reflexo de doenças de que eram portadores antes da desencarnação e que persistem no além-túmulo por algum tempo, de acordo com o estado de cada um. Finalmente, existem aqueles que não querem falar para não deixar transparecer o que pensam, representando esta atitude uma defesa contra o trabalho que pressentem ou sabem estar sendo feito junto a eles. Neste último caso, o médium pode conseguir traduzir as suas intenções paulatinamente. Não há necessidade de tratar insistentemente que falem, forçando-os com pergunta, pois nem sempre isto é o melhor para eles. O doutrinador deve procurar sentir, captar os sentimentos que trazem. Geralmente não é difícil aprendê-los. Os que sofrem ou que se rebolcam no ódio, deixam transparecer o ódio em que se encontram. O doutrinador deve dizer-lhes palavra de reconforto, aguardando que respondam espontaneamente. Muitos conseguem conversar ao cabo de alguns minutos. Outros não. Resistem e acabam aceitando o diálogo, cabendo ao doutrinador atendê-los de acordo com a problemática que apresentam. Os que têm problema de mudez, por exemplo, conseguirão, através de gestos, demonstrá-lo. Ciente disso, o doutrinador pode ir aos poucos conscientizando de que este problema pode ser resolvido, que era uma consequência da deficiência do corpo físico, mas que no estado atual, ele poderá superar e confiar em Deus, se quiser, com bastante fé. No momento, o passe e a prece ajudam muito. Em circunstâncias, deve-se deixar que tudo ocorra com naturalidade, sem querer forçar a reação por parte dos que se comunicam. Então, é muito importante perceber isso. Com a experiência, o médium vai acabar entendendo isso. Continuando, outro tipo de espírito que vai dar comunicação. Espíritos que desconhecem a própria situação. Não têm consciência de que estão no plano espiritual. Não sabem que morreram e sentem-se imantados aos locais onde viveram, onde está o centro dos seus interesses. Uns são mais fáceis de serem conscientizados e o doutrinador, neste caso, sentindo essa possibilidade, encaminhará o diálogo para isso. Outros, porém, trazem a ideia fixa em certas ocorrências da vida física e tornam-se mais difíceis a tarefa de aclarar a situação. Certos espíritos não têm condições de serem informados sobre a própria morte, apresentando um total despreparo para a verdade. Esta explicação será feita com tato, dosando-se a verdade conforme o caso. Deve-se procurar infundir-lhes confiança em Deus e noção de que a vida se processa em vários estágios, que ninguém morre. A prova disso é ele estar ali conversando, e que a vida verdadeira é a espiritual. Outro tipo de espíritos que se apresentam são os espíritos suicidas. São seres que sofrem intensamente. Quando se comunicam, apresentam um sofrimento tão atroz que comove a todos. Às vezes estão enlouquecidos pelas alucinações que padecem em virtude da recapitulação da cena, ou seja, a cena do suicídio, ela fica girando como se fosse um filme que vai e vem, que parecem, em virtude da repetição da cena, em que destruíram o próprio corpo,
pelas dores superlativas, daí advindas, e ao chegarem à reunião, estão no ponto máximo de agonia e do cansaço. Cabe ao doutrinador socorrê-los, aliviando-lhes os sofrimentos através do passe. Não necessitam tanto de doutrinação quanto de consolo. Estão buscando uma pausa para os seus aflitivos padecimentos. A vibração amorosa dos presentes, os efluvos balsamizantes do alto, atuarão como brando anestésico, aliviando-os, e muitos adormecem, para serem levados em seguida pelos trabalhadores espirituais, e lá vão fazer um tratamento, né? Quase sempre se apresentam pedindo súplicas ou exigindo que lhes deem aquilo de que tanto sentem falta. Sofrem muito das súplicas, podem chegar a crises terríveis, delírios, em que se debatem e que os desequilibram totalmente. Sentem-se cercados por sombras, perseguidos por bichos, monstros que lhes infundem pavor. Enquanto sofrem as agonias da falta do álcool ou do tóxico. Nesse momento. Eu pulei um pedaço aqui. Isso que eu acabei de falar são os espíritos alcoólatras e toxicomanos. Eu vou repetir, tá? Olha, são outros espíritos que se apresentam, alcoólatras e toxicomanos. Quase sempre se apresentam pedindo, suplicando ou exigindo que lhes dê aquilo que tanto sentem falta. Sofrem muito e das súplicas podem chegar a crises terríveis, delírios em que se debatem e que os desequilibram totalmente. Sentem-se cercados por sombras, perseguidos por bichos, monstros que lhes infundem pavor, enquanto sofrem as agonias da falta do álcool ou do tóxico. De nada adiantará ao doutrinador tentar convencê-los das inconveniências dos vícios e da importância da temperança, do equilíbrio. Não estão em condições de entender e aceitar tais tipos de conselhos. Deve-se tentar falar-lhes a respeito de Jesus e de que nele é que encontramos forças para resistir, de que somente com Jesus seremos capazes de vencer os condicionamentos do vício. Se, entretanto, estiverem em delírio, o passe é o meio de aliviá-los. Uma outra situação que a gente pode colocar é que se eles gostariam de parar de se preocupar com o vício. Por quê? A nossa casa oferece um tratamento para eles no plano espiritual, né? Então a gente pode explicar para o espírito, olha, aqui você vai encontrar o remédio para solucionar esse problema. Basta você ficar com os irmãos que estão aí na sua frente, que você vai conseguir resolver esse problema. Apesar do seu vício, você poderá, através da sua força mental, ajudar aqueles que vão te dar o tratamento e o remédio para vencer essa situação. E assim, a gente faz uma prece sentida, pedindo para os mentores auxiliar aquele irmão. Bom, eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso para vocês. Mas ainda nós temos bastante coisas, eu acredito que mais 2 ou 3 vezes a gente vai falar sobre os espíritos que aparecem para tratamento no Centro Espírita. Eu espero que tenha sido de bastante proveito para vocês e agradeço. Muito obrigado.